Fala, amigos do Bate-Bola. Hoje mais uma entrevista com um craque do futebol mapaense. Zezinho Macapá, essa lenda do nosso futebol, programa Bate-Bola especial. Vamos começar com essa fera. Deixa, cara, estou à disposição e o coração tá bem. Manda ele mandar o áudio aí pra nós. Bom dia, mapaenses. Bom dia, pessoal do Bate-Bola, equipe Francel, Mauro, Sérgio Barros. Aqui é o Joey Bigu, diretor-presidente do canal TV Nova Belfort, aqui no Rio de Janeiro. Temos mais de 40 programas, todos voltados para a área cultural, e agora teremos também esporte, porque nós estamos colocados aqui no complexo do Heliópolis Atlético Clube. E o complexo do Heliópolis, vocês compreendem, se provoca o esporte também, porque não tem como, né? Podemos nos afastar muito. Então, antes terá um programa de esportes aqui e faremos uma parceria com o Bate-Bola. Se quiser. Mas por enquanto quero perguntar à produção. Onde anda você, Zezinho Macapá? Foi meu parceiro num projeto da EDM com a UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. Nós fizemos uma novela, uma radionovela, a Saga de Maiacorá. Eu fui o diretor de criação e o Zezinho Macapá, desculpem, o Zezinho Macapá compôs a minha equipe. E a gente fez muito trabalho junto aí nesse sentido aí, contamos muita piada, porque valia a pena a gente relaxar algumas vezes. E com certeza eu tô com muita saudade do Zezinho Macapá. Sei que vai contar mais histórias por aí, mas eu vou pedir para ele contar uma que ele contou pra gente na época lá, que ele colocou o nome dele famoso aí no estado, jogador de bola, atleta, né? Ele foi jogar no Equador, e lá no Equador era difícil a comunicação com a mãe, com a família, e quando ele conseguiu, ele falou pra mãe que ele lá tava meio agoniado, no sentido de que não falava o espanhol e o pessoal não falava português, então ele estava agoniado nesse sentido, mas estava se dando bem com o pessoal também da equipe. É só uma história que ele estava contando para a mãe. A mãe está ouvindo isso e falou: meu filho, vem, volta para cá, meu filho. Ele vai contar o resto para vocês. Ele ia contar a parte que era para ele contar. Quero que ele conte só para lembrar a história, tá bom? Zezinho, um abraço para você. Aí, legal aí, Zezinho, conta essa história aí, Zezinho, essa parceria, você e o Joey Bigu. Primeiro, eu estou muito contente, né? Até me emocionado como é que é. Deus me deu alguns dons, né? Um deles foi de ter sido jogador de futebol. Muitos dizem que eu fui craque, até aí eu já me pronunciei. Eu fui craque porque todo mundo diz que eu fui craque. E aí, por conta desses causos que eu aprendi a contar, me selecionaram através do saudoso Paulo Rodrigues para me fazer parte de uma novela. Cheguei lá, só tinha craque, e um deles era o Joey Bigu. Deus me livre, o cara sabia tudo, né? E colocou em algum momento para disputar causas, treinou. Essa era a minha parte da novela. Lá eu contei vários causos, um dos causos foi esse, né? Da minha mãe, eu estava no Equador, já estava um tempinho lá, uns 6 meses, e aí eu ligo para cá, não era tão fácil, a ligação de telefone na época não tinha, né? Você tinha que ir no orelhão, marcar, levava mais ou menos 15 dias para fazer uma ligação. E aí eu falei para minha mãe, perguntou como é que eu estava, eu disse que a situação não estava tão fácil, né? Que eu não conseguia falar o espanhol, né? Que era o castelhano. E lá ninguém falava português, eu já não estava nem... Porque eu não falava com ninguém. Aí a minha mãe chorosa, de onde brigou para você? A mamãe chorosa, meu filho, volta para casa antes que tu fique mudo para ir. E aí isso aí é uma piada que todo mundo, né? Da minha mãe. Mas foi bom, é um caos que todo mundo ri. E tem outros ainda aí para contar. Meu nome é Arcângelo José do Rosário Almeida, terceiro filho de uma gama de pessoas boas que tinha na minha família. Eu sou o terceiro de 8 filhos. Às vezes as pessoas me perguntam por que eu sou tão tricolor. Que onde a sede São José, que agora não é mais, ali nasci eu, dia 25 de março de 1957. Por isso eu sou tão tricolor. Meu pai era Lourenço Tavares de Almeida, da família tradicionalíssima de Macapá, ali do centro, né? Meu pai era contador, né? Excelente funcionário público, exímio contador, professor de Lava, de hoje de contabilista que chamo hoje aqui. E a minha mãe era Luísa do Rosário Almeida, uma senhora vindo lá do Carmo do Macaquari, onde nós somos da família Rosário, onde somos festeiros daquela festa de lá. E a mamãe é uma senhora que tem uma história que, mesmo sem estudo, né,
como é que ela ia entender naquele momento que para nós sermos que nós somos, os outros filhos, só se estudasse. Então, mesmo ela sem estudo, ela tinha a visão de que para a gente ser bom, tem que estudar, e assim, que é um legado que ela deixa para todos nós e a gente passa para os nossos filhos. Na realidade, a casa do meu pai é 2 casas da casa do seu Milton, ali na Antônio Siqueira, né? Então, nós fomos crescendo, era óbvio que era automático, então quase uma obrigação, todo moleque jogar bola, e como nós éramos vizinhos, toda aquela garotada do Laguinho tinha que passar pelo Guarani, já que era da minha rua. Aí começou Dente de Leite, tinha lá, o Guarani tinha material para garotada, aí ali Nonato, Mário, Carlos, eu, Camurim, o pessoal da Mãe Luzia também fazia parte, e eu, né, comecei no Guarani, tá aqui eu com a camisa, me orgulho muito de ter defendido esse mundo por muito tempo, né? Ele sabe disso, parceiro. E essa é a minha história com o Guarani Atlético Clube. Eu iniciei dentro do Dente de Leite, e aí depois, numa certa situação, né, já bem grandinho, porque eu saí de lá para ir para a Sociedade Esportiva Recreativa São José, que era um projeto mais audacioso. Tinha uma sede dos escoteiros onde tinha os torneios. E aí o escotismo funcionava dentro da sede dos escoteiros. O treinador São José, chefe Humberto dizia: amanhã aparece para treinar no São José, turma no São José. E assim foi uma gama, né, de moleque que passaram ali: Evandro Luiz, eu, Bolinha, Cabecinha, Campos, Temica, Pretote, o Preto Palhinha, gama de pessoas que começaram do escotismo, né, que tu tinha que jogar no São José. Tu não iniciava, na realidade, no São José, tu iniciava na sede do escoteiro, e lá tu era pensando, os melhores eram 4, e um deles fui eu. Zezinho, você viu o Orlando Torres jogando ali na Praça Veiga Cabral, você como garoto, e depois você jogando com a fera. Como é que é essa história aí? Conta pra gente. Na realidade, a gente se encontra constantemente. Nós chamamos para ele de Cabeça, carinhosamente. Um abraço, Cabeça. É só questão, algumas pessoas nascem com o dom, né? E outros só conseguem se estudarem ou trabalharem demais. Então, Orlando Cabeça, né, era um exímio jogador do Juventus, da seleção mapaense e tudo. Quando acabou o Juventus, ele veio para São José. E ele já bem maduro, ele era um dos caras que ia lá olhar a garotada jogar na sede escoteiro. Quando passavam para cá, o time do São José, ele era um professor, né? Eu iniciei de volante, cabeça, a mesma posição que ele jogava. E ele era um professor, moleque para cá, nunca teve, como é que a gente pode dizer, era soberbo em achar que o moleque podia barrar ele. Pelo contrário, ajudou uma gama de moleque ali ser atleta, na realidade nem ser tão atleta. Eu falo de mim, que ele me ensinou mais a ser cidadão do que propriamente atleta. Então, na realidade, ele era mais... Quando ele veio para São José, né, já trabalhava na LBA, era um cara bem estável. Então, ele veio já mais como professor que propriamente como atleta. Então, isso aí, para mim, foi o máximo, né, de torcedor do Cabeça. Tenho várias fotos com ele, nós se encontramos, fazemos uma festa. Cabeça, muito obrigado, sempre eu falo para gente. Aqui em Macapá tinha uma gama de moleque bom, um pilha de jogadores bom. Eu vou falar da minha passagem. Eu, num jogo lá no SESI, né, tinha um campeonato do SESI das indústrias, e eu estava jogando lá no SESI. Um senhor me chama assim num canto, era o Dr. Roberto Macedo, né, foi um jogo, eu estava no Exército, contra o time da Cruzeiro. Tinha dado uma chuva, né, meio molhado, de onde bala passar, parece que eu fiz 5 ou 6 gols naquela época, que eu era marinho, eu não analisava não. E me chama, perguntou se eu queria jogar no Remo e tudo e tal, que eu também já estava palavreado. Tinha o Capitão Souza, era um cara do Exército, não, a hora que terminar o teu tempo aqui, vai para Belém jogar, ou no Remo do Paysandu, que ele tinha uma certa influência. E o Dr. Roberto Macedo veio e perguntou se eu queria, foi lá com meu pai, uma história bem longa, mas ele esteve lá em casa. Não era fácil tu sair daqui de Macapá para ir para Belém, mas eu, na minha família, como que ninguém tinha saído daqui.
mas mesmo assim o meu pai entendeu que já era o momento, né, e acabou que concordando, né, com a proposta, e na mesma noite eu fui para Belém em 76, eu acho que foi 2 de novembro, 3 de novembro, por aí. Fui para Belém, lá para o Clube do Remo, onde eu só tenho saudade e gratidão por terem me recebido lá, abrir as portas para mim, na realidade. Fui para lá para jogar, mas na realidade, o certo também que eu fui lá para fazer um aprendizado lá. Aí saí de lá com todo aquele pessoal que tinha lá no Clube do Remo, Caíto, Feitosa, Mesquita, Dutra, Nena, Zazinho Capixaba. Gente, é uma seleção. E lá me dei divinamente bem. O time do Rio Negro, o dirigente do Rio Negro, estiveram em Belém. E eu sou bem sincero, com a questão do Clube do Remo ser campeão, bicampeão, e no tricampeonato, o espaço também já estava curto para mim, dentro do Clube do Remo. Né? Era árdua a disputa com os atletas que tinham lá. Inclusive um deles era o Mareco, né, que jogava na minha posição comigo. E aí me chamaram lá, o dirigente do Clube do Remo, me chamaram, perguntou se eu não queria ir lá, que era uma oportunidade para me jogar lá dentro do Clube do Remo, a história estava assim, assado, cozido. Entender que o ser humano, ele é movido a desafio, né? Era óbvio que eu não queria sair do Clube do Remo. Ninguém quer sair de um time campeão. Mas foi bom para mim, para ter ido lá pro Rio Negro, né? No primeiro turno, fomos para a decisão com o Nacional, acabamos perdendo numa prorrogação, mas nosso time era muito bom, né? Com a chegada do Almeida, Cambalhota, que era da Tuna, o Tuíra, nosso peito de Arthur Paysandu também foi para lá, tinha lá o Barrote, então o time era muito bom. Perdemos numa decisão, mas foi bom para mim porque eu joguei e eu alavanquei, e muitas coisas aconteceram. Disputei um campeonato brasileiro, que no Clube do Remo pouco eu ia jogar, então para mim foi muito bom. Quando terminou o campeonato, com a perca do campeonato, deu um quebra no clube lá. Aí no fim começaram a não pagar, algumas coisas assim, atrasaram o pagamento. E tá, na época eu fui para lá para acertar, né? E eles estavam me devendo muito dinheiro. Eu também bem novo, né? Não tive o discernimento de absorver e tal. Voltei para Macapá. Meu pai muito rígido nessa questão, né? Nossa criação, e disse que eu não ia mais jogar. Voltei para Macapá, fiquei por aqui. Voltei para Belém aí, ele me manda para Belém para estudar. Os meus irmãos lá, a irmã Durica, Zezão, um abraço Montenegro, Durica. Fui fazer cursinho, né? Fui fazer um cursinho em Belém, que não tinha faculdade aqui. E chegando lá, dei de cara com o Elias, né? Que eu já tinha convivido com ele. E me levou para uma pelada lá, onde tinha lá, quando terminou o treino, ele disse, mas é que tá fazendo contexto? Eu disse, não, eu sou treinador do Belém, bora para lá. E acabei, fui para o Belém, fiz um excelente campeonato. Quando termina esse campeonato, de 80, né? Mas Sandro foi campeão com Chico Tinha Espírito. Perivaldo, né? Era eu, Perivaldo, Pretinho Vasconcelos, Parrudo, o Peri, tá meio dodó, mas um abraço Perivaldo, que sabe que eu tinha muito, muito Perivaldo. Obrigado todos os dias. Terminou esse campeonato, o Francisco Meirelles, que era o dirigente, me chamou junto com o Baraquinha e fez uma proposta muito boa. Eu acabei indo para o Desportivo Delbage, né? Não foi diretamente para o Delbage, mas eu fui para o Equador, acabei parando no Desportivo Delbage, onde eu passei lá quase 4 anos da minha vida jogando lá no Equador. Foi muito bom para mim, né? Cresci como pessoa, entendi outras coisas, né? Vi que para você passar bem você não precisa ir tão longe, né? Equador é bom, mas Macapá é bom também. Mas é bom você ter ido, e eu digo para as pessoas assim, bem, eu me arrependo de ter ido para o Equador. Mas a minha dor maior seria se eu não tivesse ido, tá?
perdi lá uma situação, mas ganhei outras. Então, se eu não tivesse ido para o Equador, talvez hoje o meu arrependimento seria maior. Fui para lá, tem muita história que eu que contei de lá, né? Foi uma dor muito grande, acabei voltando para nossa terra aqui em Macapá, eu digo, terra boa para preto, né? E aqui estamos nós aqui. O campeonato da primeira divisão. E o cara bate no primeiro pau e eu estou no segundo pau. O cara lá, né, no primeiro pau, resvala lá, passa por todo mundo lá, ia passando. Usei o recurso, né, que todo craque tem que ter, né? Reflexo na hora, o recurso, e fiz um gol de bicicleta. E nunca tinham visto lá, né, pessoalmente. E eu sempre conto assim para animar a nossa brincadeira. Se eu não tivesse vindo do Equador, até hoje eles estavam me carregando lá, porque foi um gol, né? Passar na televisão, na abertura do programa de televisão lá, chama-se Ação. Todo dia apareceu dando aquela bicicleta e caindo lá. Eu já andava com a dor na costa, de todo dia dar com a costa no chão. Então foi um golaço, realmente, isso aí, onde eu chegava lá, me parabenizava e foi muito bom, né? Você ser ídolo de algum lugar, de alguma coisa. A imagem tá aí, a imagem do Zezinho com esse gol de bicicleta, né? Histórico realmente, manchete de todas as emissoras, jornais escritos. Zezinho, como é que vai ser a ida para o Milagros? O Desportivo Del Valle, na época, ele tinha saído da segunda divisão para a primeira divisão. Então a estrutura não era muito boa. Iniciamos um campeonato muito bom, fizemos um campeonato, ganhando as partidas dentro de casa, né? Fazendo o deverzinho de casa, ganhando as partidas dentro de casa. Só que no processo nós fomos tendo dificuldade. Um atleta batido, atleta expulso, né? Cartões amarelos. E aí os outros clubes também foram começando a se acertar. E aí, usando o termo bem vulgar, nós passamos a ser saco de pancada. Terminou esse campeonato, a equipe caiu, foi rebaixada para a Série B, para a segunda divisão. Então, algumas coisas foram acontecendo, segunda divisão, não queria jogar segunda divisão. E aí, na decisão também da segunda divisão, a gente jogou, o Milagre foi decidir com o time de Quito, não me lembro agora qual foi. E acabamos perdendo o título, né, para subir para a primeira divisão, que lá sobe um, desce um, sobe um, desce um. E acabamos que eles me culparam lá no jogo. E eu nem joguei, porque tinha levado o cartão amarelo, um conjunto de coisas. Eles acharam que eu tinha me vendido, que eu peguei a cartão amarelo porque eu quis. E não fui apredejado, mas fui descer da tribuna onde eu estava, para dar força para os parceiros lá na hora. E acabaram por me jogar de laranja. Usaram muito o termo lá, que se usa muito, é puta, barata, não marre, entendeu? Um monte de coisa lá. Eu já estava lá, já sabia o que era. Isso foi me chateando, depois acontecia aqui comigo aqui no Brasil, né? Eu sempre fui bem tratado. Isso aí foi me deixando meio que amargurado. Acabei que a primeira oportunidade, né? Uma história também tem como voltei para Macapá. Tinha acabado de chegar do Equador, né? E estava aqui, precisava treinar, me cuidar, né? Eu gostei de ser atleta. Eu tinha, eu abdiquei de muita coisa para ser atleta. Eu disse, não, ser jogador não, ser jogador qualquer um pode ser. Se eu vou ser atleta, então eu abdiquei de muita coisa na minha vida por conta de querer ser atleta. Então eu vinha, me cuido até hoje. E vim e fui treinar. Conheci já o Perivaldo, Roberto Gato é da minha geração, um pouco depois. E a gente se conhecia para no Amapá Clube. Acabei que comecei a treinar no Amapá Clube. O Clube do Remo veio fazer um jogo contra o Amapá Clube aqui, né? Aí eu tava lá, não, Zé, tu vai jogar. Eu acabei jogando, aí eu acho que nós empatamos esse jogo. Quando terminou, o presidente Rodolfo Juarez, que eu soube um dia desse. Rodolfo, um abraço carinhoso. Tá? Soube um dia desse que ele estava meio dodói. Você sabe que eu tenho, Rodolfo Juarez, presidentaço, tem algumas histórias lá que ficou, mas é a sua maneira de ser. E acabei ficando no Mapa Clube, acho que por 2, 3 temporadas.
Eu tinha que provar que eu tinha vindo do profissional. Então eu acabei num contrato muito bom. Eu agradeço todo dia, todo mundo. Ganhou uma casa, né? Foi, ganhei uma casa lá do Independente, Orlando Santana. Muito obrigado, meu eterno presidente, eu sou amigo dos filhos dele. Orlando Santana, obrigado. Eu conto pra todo mundo. Chegou, perguntou, Zé, tu quer ir pro Independente? Quero. Se não tem onde morar, me mostra o terreno, eu vou deixar o material. Deixou o material, onde uma casa onde as minhas filhas hoje moram lá. Orlando Santana, obrigado. Acabei jogando uma temporada no Independente, onde eu fui muito bem recebido. Também um timaço, não fomos vencedor. Agora eu sempre digo, lembra pessoal, quem eram os jogadores do Independente? Pô, Independente não, uma seleção mapaense. O nosso goleiro era o Joaquim, tá lá em Calçoene. Jonas, meu parceiro eterno, que era do Macapá, nós levamos para lá, Jonas na lateral direito. O Julião, professor Julião, tinha o Cancão, o Vitor jogava de zagueiro, o Acelino jogava de zagueiro e o nosso lateral esquerdo que está no céu, que era o Patesco. Perivaldo no meio, eu também, Valdizinho, Palitinho tinha vindo do Pará, Brito, Juca. Rapaz, ali não tinha Manel, nem Joaquim não. Lá só era craque. Infelizmente, não deu liga no time. Mas a gente se encontra, a gente morre de rir, né? De ver que uma seleção daquela não funcionou. Mas eu tenho uma gratidão, eu passei 10 anos trabalhando em Santana, eu andava em Santana lá, de cabeça bem erguida, e as pessoas sempre diziam, não, o preto aqui deixou um legado. Não foi o que eu queria que acontecesse, mas eu acabei indo para lá, aconteceu coisas lá desagradáveis até para minha imagem como jogador, mas eu fui para lá, Camarão no gol, Faustino na lateral direita, o Conga tinha de zagueiro, tinha o Edson Gato, tinha o Zezinho Farias, o Ademir França estava lá, eu estava, só que Deus o tenha, tem mais lá, o Jorginho estava iniciando, o Vanderlei, Capixaba também era um moleque lá que a gente fez o Betão botar para jogar, que era um moleque que tinha tudo a ver, né? Mas não foi o que eu queria que acontecesse lá, há um tempo, lá. Eu acho que eu fiz 3 partidas só pelo campeonato, então eu já era funcionário público, isso foi meio que me afastando do esporte, porque algumas coisas eu não aceitava para mim pela minha criação, né? Eu não podia passar determinadas coisas, né, por conta de bola, e assim saí do Macapá pela porta de trás, que é uma dor muito grande que eu carrego. A história do trem se confunde com a história do Macapá. Eu fui pro trem a convite do presidente, era o Edson, né, que eu carinhosamente chamava de Gaguinho, mas era um apelido, que não tem nada a ver. E a gente foi para lá, e a mesma coisa aconteceu. No Macapá aconteceu quase que paralelo no trem. Tu assinava um contrato e ficava esperando hoje, amanhã. Aí é hoje, amanhã vão te dar, hoje, amanhã vão te dar, onde amanhã eu já tinha família, aí eu precisava, e aí eu estava num patamar da vida que eu não precisava mais ser enganado, né? Se tivesse dito, vem daqui a um mês eu voltava, mas ele dizia assim mesmo, lá tinha uma tertúlia naquela época, né? Vem aqui que a renda da tertúlia hoje é tu. Eu ia pra lá, ficava esperando, chegava lá, pô, sumiu, nada, e assim foi, e fui inscrito no Copom da Amazônia, acho que foi até campeão, né? O trem levou um pessoal do Santana para lá, o Amaralzinho, levou o goleiro Nico, levou o lateral direito, levou o Magno Buchudo, eu acho que o Lagoia, Azevedo, eu fui, era um timaço. Tem uma imagem aí, uma foto, ela tá um pouco rabiscada, mas ela, você tá lá realmente. Aí trouxeram mais o Miranda, era um timaço, rapaz, um time bom, né? Foi campeão, né? Pois é. Tanto o Rio Branco do Acre. Pois é, então, mas eu nunca torci contra, não, eu ficava satisfeito. O que não dava era pra mim, né? Tem uma história lá do trem que chama-se o Clube do Amor, não dá pra mim.
Eu já tinha vindo um profissional, não dava para me jogar por amor, por beijo, por abraço. Então o que acabou, né? Uma história, eu sempre fiz parte do Guarani, tá aqui a camisa, né? Eu sempre fiz parte do Guarani. E o Guarani tinha sido campeão de salão aqui em Macapá. Nesse mesmo período da viagem do trem. Estava tudo certo, eu ia viajar, mesmo contrariado, eu ia viajar. O Guarani foi campeão mapaense de salão e tinha que disputar o brasileiro, que a nossa sede era em Fortaleza. Aí eu olhei assim, pensei, se eu vou para Fortaleza. Aí os caras do Guarani, não acredito, né? Tu vai deixar o Guarani. Com pena, deixei o trem. Quando procuraram por mim, eu tinha que ir para Fortaleza para disputar o brasileiro de salão, né? Na hora da porrada, na hora do pega, ninguém abria mão. E é por isso que o trem e o time de Macapá ganharam tanto o campeão da Amazônia, que hoje, com tristeza, está na situação que estamos. Tem uma coisa que meu pai me ensinou, faz parte da minha família, chama-se gratidão. Gratidão. Eu tinha uma gratidão muito grande pelo Guarani. Muito. Muito. Repito sempre, toda vez que tem um aniversário, eu conto a história que todo mundo lá vem o Zé falar das histórias. Hoje eu sou funcionário público, né? É óbvio que nós trocamos moeda. O que é o que eu fazia? Jogava bola. E a filha do seu Milton, a Jerusa, minha madrinha, um beijo, ela era diretora aí na SEAD, não sei aonde, chamou o Mário, irmão dela, que está no céu. Eu disse, o Zé não quer se empregar? Eu disse, rapaz, eu não sei. Ele gosta de se pavular aí na rua. Disse, Zé, me prestou o documento. Eu peguei meu documento e peguei para ele. Aí, olha, para te apresentar, assim, tu estás empregado no governo. Fui eu, empregado no governo. Tá, fui lá, me apresentei. Hoje, até hoje, eu tenho uma gratidão muito pelo Guarani. Isso foi o bom, foi uma gratidão que eu tinha e eu tinha que dar um retorno pro Guarani Atlético. Foi o que eu fiz, onde realmente eu parei de jogar futebol lá, sem festa, sem nada. As coisas foram acontecendo e eu fui deixando de ir, não tive mais tempo, viajava e quando se espantou, eu já estava no Master. Já estava no Master, né? Que a gente chamava no Veterano São José. Estava com 30 e alguma coisa. E jogava lá em Piraca, São José. E o Piraca foi ser treinador do Cristal. Então lá no Cristal, não tinha moleque ruim não, ali no Santa Rita. Sim. Ali não tinha moleque ruim. Principalmente no meio do campo lá. Então o Piraca era o treinador, o time ia bem no campeonato, foi bem no campeonato. E o Piraca disse assim, rapaz, aqui a gente precisa dar um toque de uma velha guarda, um cara aqui que esteja mais pé no chão, que esse moleque são mais afoito, estão muito afoito ainda, jogo pra caralho, mas tem uma hora que tem que sossegar. Eles ainda não estão com essa noção de sossegar. Nós somos parceiros, nós somos até hoje, né? Parceiro com o Piraca, com a Leide, manda o Bira, a Leide. E me fez um convite sério, mas eu sempre me cuidei, né? Então tu vai lá e tudo e tal. Acabei que fui pro Cristal. Dei minha parcela lá no Cristal, a garotada lá desceu, Romeu, Valério, Manel, nosso zagueiro era um moleque muito bom, não sei porque parou, era o Nicola, que eu não vi Minga, tava lá. Então, foi muito bom eu ter ido para lá e dar a minha contribuição, já, né? Uma certa questão de vivência, dizer alguma coisa para os moleques. Eu era, na realidade, atleta mais de vestiário do que propriamente de campo, né? Eu sentava a molecada lá no vestiário, depois que o Piraca falava, aí eu pam, andava, e era um moleque muito obediente, tanto é que pararam de jogar bola, estão tudo no plumo aí, né? É professor, é policial, todo mundo aí tá bem, né? E era isso que eu queria. Era isso que eu queria, né? Quando eu falava do Cristal, não era o Cristal campeão, eu falava do Cristal para cidadão, para aquela garotada ali dentro, que eles tinham que pegar o Cristal e usar como trampolim para a vida, igual eu tinha feito do esporte, né? Para ser o que eu sou hoje. E eles entenderam perfeitamente o meu linguajar,
Hoje são todos, mas eu fui bom e eu tenho ido pro Cristal, acho que eu fiz uns 3, 4 jogos também pro Cristal, e aí, porque também chegou, depois de uns jogos lá, o Ferreira, nosso diretor, tá no céu, tinha dificuldade. Sim, ele teve a dificuldade dele, muita, não era fácil você ter um clube de futebol no profissional, então eu fui entendendo algumas coisas que eu não precisava mais provar para ninguém que eu era o Zé Macapá. Eu já tinha provado para todo mundo, eu não tinha que ter voltado, revestido minha categoria para profissional. Mas mesmo assim eu fiz, não me arrependo do que fiz, mas passou, acho que fiz 3 ou 4 jogos pelo Cristal, deixei um legado lá, o vovô abria as portas dele lá, me escutava bastante, né? Por ser também o mais velho daquela garotada lá que só tinha moleque bom. Legal. Certo. Agora, bora falar. Se você esteve na seleção de 75, né? Aquela seleção que, contra a seleção olímpica, né? Foi. Na inauguração do estádio e dos refletores. Dos refletores. Vamos falar um pouquinho resumidamente aí sobre esse período aí. E, Zezinho, como é que foi jogar contra a seleção olímpica em 75 na reinauguração do estádio e da colocação dos refletores? Fala um pouco pra gente desse jogo histórico. Tá. O Graciano Marques tinha craque pra caralho aqui em Macapá, muitos craques. Santana, São José, Macapá, Matá, todo o time tinha craque. Então nós precisávamos de um palco. Tiveram a ideia aí um governador da época de fazer todo um revitalizamento, né, no Graciano Marques, botando refletor, um gramado, e trouxe a seleção olímpica para jogar contra a seleção mapaense. E aí nós fizemos uma seleção mapaense muito boa, né? Ainda faltou mais jogadores, porque o Macapá estava disputando o Copão da Amazônia, então o pessoal do Macapá não estava na seleção. Se você ver a foto, não tem nem o do Macapá. Mas o pessoal que foi convocado deu conta do recado. Tanto é que o jogo, né, terminou um igual, nós fizemos 1-0. E foi uma coisa assim estupenda, né? Naquela época trouxe a seleção brasileira olímpica para jogar aqui, mas era mais São José com Santana. O goleiro era tinha um Bigu e o finado Emano, o lateral direito o Temica era do São José, o Alceu era do São José, o Dia do São José e o Aracildo do São José, e tinha mais o Ronaldo do trem. O meio do campo era o Casé e Mareco, eu entrei no segundo tempo, que era o do Santana. O ataque era Carlito Oliveira, depois entrou o Socó, Jussi, Antônio Trevisanes e o Campos, né? E parece que entrou o Bill depois, mas ainda tinha mais o Carlito, que chama Carlito de Roça. Então é uma seleção nossa muito boa, né? Fomos pra lá, foi um negócio assim estupendo. Na inauguração do Zerão, né? E fizeram uma seleção aqui, a Mapaense, aí eu sempre presente, com tudo que eu representava, né, daqui, mas só tinha craque, o Demi França, a gente chamava de velho Léo Popó, mas não era velho, Perivaldo também estava, Vinaldo Gilmar estava, João Oliveira, o Orivaldo, um pretinho lá, amigo nosso lá do Curiaú, o Ananísio, Goleiro Zequinha. O goleiro era do Zequinha, o Cão Orelha, e aí fomos para lá com a seleção, né, foi um jogaço, a seleção veio, a seleção de Master trouxe o que de melhor tinha naquela época do Zico. Eu me lembro que o meio do campo era Batista, Zenon e Zico, o ataque tinha o Nilson Dias, tinha uma seleção zaça, Rosemiro, Luiz Pereira, Juninho, Vladimir. Então foi uma inauguração, o jogo terminou 6-1, aí eu fiz um gol que está na memória de todos nós. Participei, né? É bom você estar nesse negócio, deixar um legado, né? Não, tu jogou em seleção? Não. Aí, como é que tu jogava pra caralho e na seleção? Fiz parte da seleção de todos os sentidos. Só não fui na sub-20, porque na nossa época não tinha, senão até aí eu tinha participado. Mas na inauguração do Zerão foi um negócio assim fenomenal. Eu fui criança, eu convivi no meio dos professores, né? E eu sempre jogava de volante, né? Eu jogava de meio do campo. Como eu joguei muito salão, eu acabei migrando para jogar de ponta de lança. Antigamente jogar de 8, né? Que eu te disse, e jogar de 10. Mas eu, quando eu iniciei, eu jogava de 5. E tinha uns caras aqui que eram fenomenal, eles só faziam jogar de 5. Um chamava-se Sabará,
outro nosso Orlando Cabeça. Então, tu ia pro estádio para ver esses caras jogarem, gastarem bola para jogar de 5. Então, carregador de piano, não era o passador, não errava o passe, era o macho pra caralho, era o cão de caça que a gente dizia, né? O cão de guarda na frente do mar. Então, tudo isso nos inspirou. Orlando Cabeça, né? E o Sabará, eu estou dizendo, da minha geração, nessa opção era o que melhor existia. Eu convivi com muito bons goleiros. No Clube do Remo eu convivi com o Dico. Né? Nos treinamentos era quase que impossível você fazer o gol de treinamento e tudo não. Dico, Aqui em Macapá nós tivemos pilhas da minha geração. Zé Roberto, o Álvaro, o Finado Emmanuel, Bigu era muito bem, Zequinha excepcional, Vivaldo era bom também no Mapa Clube. Dida, Camecrã, é doido. Mas eu acho, de todos esses, nós chamávamos de cabocão para ele, chama-se Edson Cimento. Ali era quase que impossível, né? Além de arrojado, ele era muito corajoso. Então, o Edson Cimento é meu parceiro de lá, a gente chama de cabocão para ele. O homem era bom, tanto é que foi bola de prata. Isso aí, eu acho que foi o melhor de todos que eu aprendi a conviver. Cheguei no Remo em 76 e o Bira estava no Paysandu. Quando foi em 77, não sei até hoje, o que fez, né, a transação que fez o Bira migrar para o outro lado da rua lá, que a gente chama assim, Almirante Barroso. Então eu sei muito do Bira, porque nós convivemos 3 anos juntos, no mesmo quarto, né? Fazia gol até dormindo, treinava feito um cavalo, treinava demais, por isso ele se tornou o artilheiro dos artilheiros, né? Treinava demais e passou a ser artilheiro, além do coração grande. Tinha a dificuldade dele, porque ele é daquela maneira, né? Ninguém muda ninguém, né? Ninguém muda ninguém. Ele tinha moral para fazer os caras entrar lá, para comer, para descansar lá do banho, não, porque ele tinha essa maneira. Agora tinha a brincadeira dele, né? Todo mundo sabe. Ele comprou um revólver, atirava lá e mandava a gente tomar banho de madrugada. Eu fui pilha de vezes, né? Chegava lá, papa, bora! Fazer física, aí tu corria, ele pá, tirando pra cima, e aí no outro dia aquilo passava a ser uma risada, mas ficou, e eu adorava o Bira, gostava muito dele, nós éramos muito parceiros, nós conversamos bastante, de algum legado que ele sempre diz, como diz o Bira, e aí eu sempre conto alguma coisa que ele deixou um legado, né, de dito por eles, um deles, usando o tempo, o cara disse, pô Zé, diz que eu tô fudido. De quê? Eu nasci aqui eu tô. Conheço uma parte do mundo, conheço o Brasil de ponta a ponta, sou ídolo de lá, por que eu tô? Quando os caras passam, olha como tá o Bira, eu tô bem, essa vida foi a vida que eu escolhi. Amigos nossos, tipo, o Marinho, que hoje lá é morando, e aí, Pretinho? Tamo juntos sempre. Ele diz, Zé, o Bira foi o nosso carro-chefe, foi ele que abriu picada, hoje nós caminhamos nesse Brasil, o primeiro a ter coragem de sair daqui de Belém do Norte para ir para o Rio Grande do Sul foi o Bira. Então lá ele provou que não era capaz, aí todos nós jogamos fora, mas depois dele. Então, verdade, ele foi que abriu estrada para que a gente pudesse ser isso, né? O Aldo no Fluminense, o Jasso por aí, tudo depois do Negão. Essa daqui é no jogo de Piranga que nós ganhamos. Lembra? 74, acho. 74? Ou 74. E Zezinho, nós temos uma foto, você no São José com uma galera boa de bola. Tá? Os que estão em cima, um é o Pretote, era o lateral esquerdo do São José, mora no Porto Grande. O cara era muito bom. Lateral mesmo. Era muito bom. E o outro, esse lado aqui, é o meu compadre Carlos, né, padrinho do meu filho, era um cara craque, eu tiro alguma brincadeira, né, ele era do São José e foi pro Ipiranga, né, e ele foi pro Ipiranga, levaram lá, fizeram também uma seleção lá no Ipiranga, e o meu compadre saiu de São José, ele era de lá de São José, e aí esse jogo, na realidade, foi um jogo São José Ipiranga, para ver qual era a maior torcida, né, a maior torcida de Macapá, que havia aquela negotada rebelde, a diabólica, São José era a diabólica, do Piranga até hoje é rebelde. E aí no final
foi provado que a maior torcida do Amapá, de Macapá, era do São José, e quem venceu esse jogo aí foi o São José com um gol meu lá naquela trave lá, na trave lá do fundo, e o goleiro do Ipiranga era o Vanderlei, né? Uma falta lá, ele fez a barreira aqui meia feita, eu botei, o Vanderlei também já com uma certa idade, chegou atrasado, São José ganhou de 1-0, ainda foi provado aí nesse jogo que a maior torcida do estado era do São José. Assim, quem está falando aqui sou eu, Zezinho Macapá. Porque os caras sempre fazem, não, eu estou falando, eu não tenho que ter medo, eu tenho que ter respeito pelas pessoas. Quando eu falo, é eu que estou falando. Tá? Não, eu não tenho medo de ninguém. Terrível a situação do esporte amapaense. Terrível, eu que estou usando esse termo. Se nós, hoje, não temos estádio, como em outroras também nós não tínhamos, na década de 70, sabe o que aconteceu para que tivéssemos estádio, o Glicério Marques, na época, a nível de seleção brasileira vir jogar aqui? Atletas, craques, sem primeiro uma ação, depois a reação. Você não pode fazer um gasto, num estádio, né, a nível igual já foi aí o nosso Zerão, a nível olímpico, se você não tiver um artista, vai ficar aquele elefante branco ali? Não. Primeiro vamos se criar atletas, vamos se criar craques, para que você possa fazer alguma coisa onde os craques possam jogar. Estão vindo buscar aqui crianças dentro da casca do ovo. Todo dia tem esse negócio aqui dos clubes fazer peneira. 8, 9, 10 anos aqui. Todo mundo se glorifica. Eu estou dizendo de mim. Não concordo com esse moleque saindo daqui com 9, 10 anos de idade. Para se sair daqui, igual na minha geração, você tem que deixar um legado. O Bira já tinha sido campeão da Amazônia. Eu já tinha jogado inúmeras vezes aí contra a Remy Paysandu, para poder dar certo lá fora. Senão essa garotada vai bater e vai voltar. Então, sabe por que nós não temos estádio? Sabe por que ninguém investe no estádio? Investir em estádio para quem jogar? Não vai no estádio 4, 3 jogadores bons que vêm daí de fora. Macapá, o último craque é meu afilhado Jardel. Nós não temos atleta e quer ir campo. Para quê? Então, tem que ser pensado, tem que ser repensado em alguma coisa. Agora que nós precisamos de um logradouro público fazer essa apresentação, o dirigente lá, que eu vou tirar desse contexto, é o Jorginho. Faz o que pode. Zezinho, te agradeço por aceitar o convite do bate-bola especial de sábado. Por onde anda você? Obrigadão, Zezinho. Eu que agradeço sempre, todos os dias. Sabe que eu sou meu parceiro. Eu, ultimamente, né, perguntar para onde anda você. Sou funcionário público, sou agente administrativo, trabalho lá na Polícia Técnica. Estou lá como funcionário à disposição para atender bem as pessoas, que é que eu sei fazer, né? Estou lá, vivo a minha vida de ex-atleta ainda no Supermaster do São José, né? Tem um campeonato de 60, tem o nosso jogo da nossa seleção, que anda por aí, eu sou quase que obrigado a ir, né? Pela representatividade que eu tenho dentro de um grupo que é muito bom, comandado pelo nosso Elcio Pererequinha, onde tudo que tem de bom, de craque, estão lá, inclusive o nosso centroavante aqui, Matador. Abraço, um grande Perereca. Então, minha família, Dona Bena Pérez, um beijão sempre. Amo-a de coração, adoro, me ensinou muito ao longo do tempo, né? Algumas coisas assim da vida, ter coragem, né, para enfrentar determinados desafios que eu não tinha. Eu era um cara meio ressabiado quanto à questão de conquista. Ela me incentivou para me fazer faculdade e fazer com que os meus filhos também tivessem esse discernimento, né, para chegar assim lá. Então tá a Camille, tá a Carol, que é a mais velha, né?
o Edel logo depois, a Camille, né? Vitória e o Luiz Matheus, que é o último lá, que chamo de Cautídia. O resto está no plumo. Passo para o meu filho que foi passado por mim. Seja educado, trate pessoas bem, se qualifique, porque a pessoa qualificada é igual uma barra de ouro, onde chega tem valor. Então é isso o meu ensinamento que me passaram para mim. Hoje eu passo para os meus filhos, estão aí no plumo, eles me enchem de orgulho. E aí nós aqui na questão do esporte ainda continuamos, militamos. O São José está voltando agora na segundinha, vamos estar lá prestigiando. Agora faça um time bom. Eu não ando atrás de mercadoria ruim. Eu só compro mercadoria boa. Sou São José, vamos lá prestigiar o São José na segundinha. Mas eles têm que ter um time à altura dos Pretos do Laguinho. É nós, um bom dia e obrigado. Valeu, meu amigo Zezinho. Você é fera, meu amigo. Fera.